a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os 15 romances de época que eu li até agora em 2018. Esse é um gênero que eu gosto muito, tem várias dicas sobre isso aqui no canal, mas eu fiquei mais ou menos até o final de fevereiro sem ler nada do gênero, né? Desde novembro do ano passado até fevereiro desse ano, sem ler nenhumzinho romance nesse estilo, porque eu tava escrevendo o meu próprio livro. Então quando eu terminei, reli, cortei, editei, quando ele estava realmente pronto, aí que eu fui ler romances de época. Então eu considero que o primeiro romance de época que eu li em 2018 foi Volte Para Mim, meu livro, porque eu li e reli ele várias vezes. É um trabalho muito exaustivo, mas também é muito importante para que o livro fique na melhor versão. Eu precisei trabalhar no meu romance quando ele estava pronto, e quando eu reli ele e eu terminei a última página com aquele quentinho no coração que eu gosto tanto nos livros desse gênero, aí eu falei, primeiro romance de época lido em 2018, vamos pro próximo. Aí a minha segunda leitura foi Como Se Casar com um Marquês, da Julia Quinn. Na realidade foi uma releitura, eu li esse livro muito tempo atrás, em formato de banca ainda, foi o meu primeiro contato com a autora, eu me apaixonei com a escrita dela. Ele é um romance muito envolvente, ele é o segundo de uma duologia dos Agentes da Coroa. Eu já falei um pouco mais sobre essa duologia aqui no canal, vou deixar nos cards se você ainda não viu. São livros com dois melhores amigos, eles trabalham juntos, são espiões. No primeiro livro, um desses amigos se apaixona, e no segundo, outro vai voltar, vai lá ficar um tempo com a avó, e voltando pra essa casa, pra essa propriedade, ele vai conhecer a nossa mocinha. É um livro muito bacana e que tem, sabe, essa pegada diferente dos romances de época que nós estamos acostumados, porque não tem baile, não estamos em Londres, nós temos espiões, e nós temos mistérios, e nós temos protagonistas muito à frente do seu tempo, cheio de, sabe, pontinhas que fazem a gente refletir, muito, muito divertido, e eu falo, sim, é um dos meus preferidos da Julia Quinn. Se você quer conhecer o trabalho da autora, eu indico muito começar por essa duologia aqui. Então, bota na sua listinha. Minha terceira leitura do ano, entre os romances de época, foi Bodas de Fogo. É um livro que eu tava muito ansiosa pra ler. Eu queria muito ter lido ele ano passado, mas, enfim, não deu tempo. E também por motivos de Volte Para Mim, não é mesmo? E aí eu fui ler. E, gente, esse livro é o seguinte, eu tava com muitas expectativas, mas eu terminei o livro com aquele gostinho, assim, de esperava um pouquinho mais. Essa mocinha, ela quer ser tão dona de si que ela vai armar uma e vai se dar mal. Ela vai acabar casada com um homem do qual ela não conhece, ela não sabe nada sobre ele, ele é temido por todo mundo da região, por todo mundo do reino, e ela vai casar meio que sem ver ele, sabe? O casamento vai ser tudo na escura, ele mora em um castelo escuro, então todas as conversas entre eles vão ser na penumbra e ela nunca vai ter certeza de quem é esse homem. Ele trata ela muito bem, mas tem esse distanciamento frio. Eles casaram mesmo por obrigação, por causa do mandato do rei. E, cara, é incrível, assim, sabe? O mocinho em si, o protagonista masculino, ele tem uma carga, uma história muito bonita. É a segunda vez que eu li sobre isso dentro de um romance de época e me emocionou muito. O final também é lindo. A mocinha, gente, ela irrita, sabe? Essa coisa de ser tão à sua frente do tempo, de ser tão independente. Ela faz umas escolhas, às vezes, que a gente fala assim, meu Deus do céu! Mas ela vai crescendo e vai amadurecendo e é tão fofo o amor curando. E, sabe, tem um toque de contos de fada que é muito fofo. Eu acho assim, eu só fui com expectativas demais, mas ainda assim ele é incrível. Também li um romance de época nacional, gente, maravilhoso, que eu indico muito pra vocês, que tem até um trecho meu na contracapa, que é O Amante da Princesa, da Larissa. A Larissa é incrível, esse foi o primeiro romance de época dela. E sabe, gente, ele mexe muito, porque nós estamos em Portugal, nós vamos falar aqui da Princesa Amélia. Então ele tem toda essa pegada de história, de vida real, de realmente fatos verídicos, e vai trazer para uma romantização que não foge muito da realidade, que mexe muito com a gente. E fala muito sobre você ser um monarca e ser preparado para isso e não poder escolher como a sua vida vai ser. É doloroso, é triste pra caramba, é muito emocionante, é sensual também, sabe? Tem um mocinho com um sotaque. Cara, indico muito, e é uma leitura muito rapidinha, assim, que quando você vê já acabou e você fala, ai, quero mais. Uma autora que eu amo em quesito de romance de época, e quando o Arqueiro lançou eu já queria muito ler esse livro dela, que é a Eloisa James com Um Beijo à Meia-Noite. Ele é uma releitura de A Cinderela, e aqui a nossa personagem, ela vai ser colocada em um lugar em que ela vai precisar fingir ser a irmã. E a irmã tem todo aquele lance de ser bonita, de ser muito mais simpática, de
ter um comportamento muito mais adequado pra época, em lugares, assim, com nobres e tudo mais. E essa personagem, ela não é assim, então ela vai precisar ser assim, e ela vai crescer muito, sabe? Nesse momento fingindo ser a irmã, porque ela vai descobrir ainda mais a mulher que ela é, quem ela quer ser. Tem um romance aqui também, que agrega muito pra história, um personagem que tá falido, e ele tem toda uma áurea, sabe? De príncipe, conquistador, galanteador, e ele quer todas as mulheres, sabe? Caminhando ali, pisando, rastejando, babando por ele, mas ele vai conseguir isso com a mocinha. Tem um final bem corridinho, sim, tem alguns pontos que podem ser problematizados, mas eu ignorei eles durante a leitura e gostei bastante. Indico muito a Eloisa James como um todo pra vocês. Falou em problematização e romance de época, tem uma autora que, olha, gente, a gente pode problematizar muitas histórias dela, mas eu acho que quando você tem que ler de mente aberta e tentar evitar seguir pra esse caminho, que é a Judith McNaught. Eu li esse livro dela aqui, que é Um Reino dos Sonhos. Ele é o primeiro da trilogia Dinastia Westmoreland. Também nós temos uma pegada medieval e nós temos uma personagem que vai ser raptada e esse rapto tem relação com uma guerra e a pegada é Inglaterra versus Escócia. E ver esses dois no meio disso, sabe? A gente entende a mocinha, ela é forte, ela tem uma grande garra, ela não se deixa abater, ela quer voltar pro povo dela, ela faz de tudo. Eu acho isso incrível, ela é muito maravilhosa. E temos esse mocinho também, que ele não tá fazendo nada de errado, né? Ele tá ali só realmente lutando pelo seu povo e pelo que ele acredita, mas esses personagens vão se envolver. O final é tão rico, o final é tão bonito, que a gente percebe que a Judith, ela escreve muito bem. Ela pega fatores verídicos daquela época, em aquela época que a mulher não podia nada, em que as guerras e a força do homem sobrepunham as vontades das mulheres e coloca o amor de uma forma tão bonita. O final desse livro aqui me fez chorar pra caramba. Recomendo, gente. Agora, os dois melhores romances de época... Ai, não, eu li mais. Mas assim, dentro do período foi os dois melhores. O primeiro deles é Como Se Vingar de um Cretino Apaixonado. Esse livro também faz parte de uma série da Suzanne Enoch. A Suzanne também é uma autora que eu conheço dos romances de banca. Aqui nós temos dois personagens que eles tiveram um lance quando eles eram mais jovens, uma paixão, um amor, mas acabou por causa de uma aposta, por causa de um erro deles. Eles se afastaram, vivem brigando, mas agora a personagem vai ter a oportunidade de se vingar dele. E ela vai fazer isso se aproximando para que ele se apaixone por ela, para que ela possa fazer o mesmo que ele fez com ela, que é destroçar o seu coração. Então começa com esse lance de vingança, mas logo nas primeiras páginas já muda, a gente vê que realmente tem uma amizade ali, cara. Eles se envolveram muitos anos, as famílias se envolveram, tem todo aquele lance, sabe, familiar, de estar próximo. E esses personagens que brigam, mas ao mesmo tempo conversam, eles se entendem, eles conseguem desabafar um com o outro. A história vai mudando assim, sabe? Toda vez que você pensa que, eu já sei o que vai acontecer, ela de repente gira e muda e te surpreende. É muito, muito incrível. Ai, tô apaixonada. Outra paixão do momento é Edenbroke. Cara, olha, eu vou falar isso pra vocês, eu já falei em outro vídeo. Se vocês querem começar lendo romances de época, se vocês não curtem romances de época com sabe, sensualização demais, com cenas muito pesadas no quesito, né, sexo em si, leia Edenbroke. É maravilhoso, é fofo e é cativante. A nossa personagem, a mãe dela morreu, e isso desestabilizou muito o pai e ele fugiu. Então deixou as filhas, que são gêmeas, uma em cada lugar, uma com cada parente. Elas não estão felizes com isso e vai ter a oportunidade de se reaproximar quando surge o convite para visitar Edenbroke. Então tem toda essa coisa dessa menina que tá muito abalada pela morte da mãe e também a fuga do pai, ficou tanto tempo sem ver a irmã, indo, né, reencontrar essa irmã, mas também tem aquela coisa da pressão de que ela precisa ser igual a irmã, ela precisa dançar, valsar, flertar como a irmã faz. Então tem toda aquela coisa de descobrimento, de você ser quem você é, de você se entender, de você se aceitar. Tem esse drama familiar e tem um romance. Ai, tem um romance tão fofo. Um romance de época que eu li, mas que ele não é um romance de época em si. Na realidade, ele é um livro de suspense, e eu tô toda trabalhando as coisas com a mão assim, né, gente? Mas tem resenha dele aqui no canal, se vocês quiserem entender mais essa pegada de que é um romance de época, mas ao mesmo tempo não é um romance de época. É Jack o Estripador, Rastros de Sangue. Nós estamos na Inglaterra vitoriana, e a nossa personagem, ela não está adepta à estrutura de mulher que precisa tomar chá e usar vestidos bonitos e
se casar e acabou. Ela não tá feliz com esse ciclo. Ela quer estudar medicina, quer fazer autópsias, então ela faz isso ali meio no contrabando com o tio, até que, exatamente por causa da profissão do tio e por causa do que eles fazem, eles vão estar relacionados aqui, né, tentar trabalhar junto com os policiais que estão investigando quem é esse Jack, o estripador. Então é muito bacana o lado familiar e principalmente o empoderamento dessa mulher, que tá numa época em que a mulher não pode nada, mas que quer muito, sabe? Mas claro, tem essa coisa do suspense e essa coisa do mistério por trás, e eu acho que como autor uniu as duas coisas incrível. Tem continuação, só que daí é uma nova história, um novo mistério, e eu tô muito, muito ansiosa pra ler a continuação. Essa é uma narrativa muito, muito gostosa e jovem ao mesmo tempo. Tava faltando mais Julia Quinn nessa listinha, né? Eu me empolguei e eu resolvi terminar o Quarteto Smith. Também falei do quarteto em um vídeo que eu fiz recentemente sobre os livros da autora, vou deixar aqui nos cards. E aí eu li seguidinho A Soma de Todos os Beijos e Os Mistérios de Sir Richard. A Soma de Todos os Beijos virou o meu segundo livro favorito da Julia Quinn. Ele vem só depois ali de O Visconde que Me Amava, que sem dúvida é o meu preferido. Esse livro, gente, ele mexeu tanto com o meu emocional. É um livro muito rico, com personagens muito ricos. O mocinho, ele tem uma história tão bonita e a mocinha também, e eles se conversam e é uma coisa assim tão... Inicialmente é tudo aparência, eles não se gostam, eles não se batem, até o momento que eles precisam ficar juntos por causa de um casamento, eles vão estar ali, né, meio como acompanhantes, e eles começam a conversar mais e começam a se conhecer e começam a desvendar muitas coisas. E é tão bonito. E o final também é muito diferente de tudo que a gente lê dentro dos romances de época, como a mocinha toma a frente pra determinada coisa aqui. É lindo, recomendo demais. Eu acho que é um tipo de romance que emociona e deixa aquele quentinho no coração que a gente tanto ama. Já Os Mistérios de Sir Richard é um livro que eu gosto e que é completamente diferente de tudo que eu já li da Julia Quinn. Ele começa com um casamento de conveniência que tem ali cortesia, mas não tem amor, não tem desejo. Então isso foge muito do que a autora propõe geralmente nas suas obras. Isso mexeu muito comigo, eu fiquei muito assim, me senti muito mal por essa personagem, mas acontecem certas revelações, certos segredos que eu já havia sacado logo nas primeiras páginas, mas que ainda assim, sabe, mexem muito com o leitor. É um livro sobre perdão e amor, assim, sabe, que faz a gente repensar muita coisa, e é um livro que até hoje eu não sei definir muito bem o que ele fez eu sentir, tipo, se eu amo ou se eu quero bater no Sir Richard, ainda não sei. Ainda precisaria de uma continuação aqui pra eu decidir o que eu vou fazer com esse homem. Outras leituras que eu engrenei e de uma mesma autora também foi Diga Sim ao Marquês e A Noiva do Capitão, os dois da Tessa Dare. Esses livros fazem parte da série dos Castelos. O primeiro livro é Romance com o Duque, que eu amei, adorei, li por recomendação de vocês, e aí eu já emendei as duas leituras e eu gostei muito, 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 muito. Diga Sim ao Marquês também ganhou 5 estrelas, também ganhou favorito, é um dos melhores livros que eu li da Tessa. Eu gostei muito desse casal, eu gostei muito do personagem masculino, eu gostei muito sabe, da parte sensual, de como isso liberta a protagonista e dessa mulher tão assim, sabe, decidida. Cara, ela quer abrir um negócio de cerveja, sabe? Tipo, é tão à frente do seu tempo, tão determinada, e o personagem masculino também tão incompreendido. E tem uma relação familiar aqui, sabe? Um laço entre dois irmãos, entre a protagonista também, que foi criada com eles, né? Que tem aquele laço de amizade. É muito, muito, muito bonito. É um livro, assim, que, nossa... Eu terminei de ler e fiquei, meu Deus, Tessa Dare, como você é maravilhosa. E A Noiva do Capitão é considerado o melhor livro da Tessa dessa série. A galera, tipo, pira. E eu tava com muitas expectativas. E eu gostei muito, muito, muito. Mas confesso que o livro do Marquês ainda é o meu preferido, sabe? Eu gostei muito desse, mas o outro falou mais comigo. Aqui nós temos uma mocinha que ela vai inventar que ela tá noiva, gente... do capitão, pra família inteira, pra família parar de encher o saco dela de que ela tem que casar. Mas a verdade é que ela tava mandando essas cartas por correio, por um endereço que ela inventou. Essas cartas estavam chegando realmente pro capitão. Cara, é tipo o cara que ela descrevia, que ela sonhava, que ela fingiu anos, ele realmente existe, e ele chega um determinado dia e fala: oi, nossa, minha noiva, você escrevia pra mim, olha eu aqui. Tipo, ela... Oi, o que tá acontecendo? É uma história muito doida sobre, sabe, sobre amar, sobre perdoar e sobre os encontros e desencontros da vida. E eu acho que é uma história que foca muito mais no mocinho do que na mocinha em si. Talvez seja por isso que ele não tenha ultrapassado a história anterior, mas ainda assim é muito envolvente. Fala sobre sonhar com amor de uma maneira muito bonita. E agora tá acabando
falando, uma das últimas leituras que eu fiz agora foi Uma Proposta e Nada Mais, da Mary Ballong. E esse livro aqui, eu não tava gostando muito dele, até um terço da leitura não tava me prendendo, eu tava demorando muito pra ler. Eu quase abandonei ele, tipo, umas 3 vezes, mas eu falei, não, quer saber, vou forçar a leitura pra ver se caminha. E de repente, depois de um terço, virou, assim, um dos meus livros favoritos dos últimos tempos. Os personagens são extremamente bem construídos, os diálogos, a forma como eles conversam, como eles se conhecem. O pano de fundo, para vocês terem uma ideia, são refugiados de guerra. Então nós temos o Clube dos Sobreviventes, são personagens que foram pra guerra e voltaram modificados de alguma forma, sequelas externas e internas, e o protagonista aqui é um deles, e essa mocinha vai acabar de paraquedas no meio desse grupo, e vão se envolver, e ela também saiu de um casamento muito difícil, uma viúva, ela perdeu muito nesse último relacionamento, e aí a forma que eles conversam, sabe? Gente, eu fiquei assim, tipo, apaixonada por essa mulher. Nossa, é muito emocionante, de verdade, é um livro que, meu Deus do céu, sabe? Tipo, adorei. E o último livro dessa listinha é um romance de época que foge muito aqui do período dos livros que eu mostrei pra vocês, porque ele é mais recente, ele se passa em 1961 na Argentina, que é O Que Dizem Seus Olhos, da Florença Bonelli. Essa personagem, ela é filha da cozinheira e exatamente por causa disso, por ter criado nessa grande casa, ela tem uma relação ali, né, com os patrões e com os filhos deles também, vai ter uma paixão ali proibida e é bem aquela coisa de novela, de que, tipo, ela é pobre e ele é rico e a mãe dele vai fazer ela mexer as maracutaias pra eles não ficarem juntos, então ela vai ficar completamente decepcionada com o que vai acontecer, com o coração partido, e aí que vai surgir a primeira viagem que vai mudar a vida dela. Ela vai trabalhar em outro país, e aí ela, quando ela chega lá, ela vai aprender, e aí, sabe, gente, tem tudo aquilo de descobrimento, de as mulheres estarem correndo atrás dos seus sonhos, mas, mais uma vez, ela vai sofrer um baque do destino e vai pra uma nova viagem. Essa nova viagem, que é o destino final aqui, né, em si da história, e, meu, Emirados Árabes. E ela também vai viver um romance aqui que é difícil de aceitar. Me impressionou muito a forma que a autora escreve, como ela criou todas essas viagens, esses mundos, esses países, e como a personagem, mesmo perdendo a sua essência algumas vezes, ela cai, ela erra, ela aprende até que ela... Não, eu sei o que eu quero, eu sei quem sou, eu vou correr atrás disso, e é muito, muito bacana. E é isso, gente, esses foram os romances de época que eu li até agora, espero que vocês tenham gostado de ver todos, e vocês repararam que eu gostei de todos, né? Tem aqueles que eu gostei muito, tem aqueles que eu gostei ok, mas eu gostei da maioria deles, não tem nenhum aqui que eu falo pra vocês que eu não gostei. E eu acho que isso é muito bacana quando você gosta muito de um gênero, você já sabe o que vai funcionar pra você, e eu acho que isso é mais maravilhoso, né? Espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar todos os livros linkados aqui pra vocês conhecerem mais, se quiser comprar algum também, através desses links vocês me ajudam muito. E comenta aqui pra mim qual foi o melhor romance de época que vocês leram até agora. Deixa seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, aí nos grupos da galera que gosta de romance de época. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações pra sempre ficar por dentro das novidades aqui no Livros e Fuxicos. E vamos lá, me seguir nas redes sociais pra gente sempre ficar pertinho conversando. Ó, um super beijo pra vocês e até mais. Tchau!